Agora é reta final para a EBSER, e eu não sei como você está se preparando, mas é muito importante nessa reta final você ter acesso daquilo que a gente está te entregando agora. Que já pensou se alguns desses conteúdos você não conseguisse lembrar na hora da prova? Já pensou se você perdesse alguma dessas informações? Essa é a importância dessas revisões que a gente tem feito. Essa é a importância desse conteúdo que a gente tem entregado. Por quê? Agora falta muito pouco tempo até a prova. Então, você já prestou atenção que tudo que você assiste recente, você consegue resolver, você consegue lembrar das informações. Tudo que a gente está fazendo, a gente está entregando essas revisões, esses quebrando a banca, essas aulas para você poder ter o maior contato com o conteúdo resumido para sua prova, para você não perder questões importantes. Dessa aula você pode tirar 5, 10 questões que vão fazer muita diferença na tua preparação. 5, 10, 15, pelo menos as minhas que estão rolando de legislação da EBSER, você pode tirar muito, as 5 pontos lá dá para tirar porque eu estou trabalhando todo o conteúdo. Mas já pensou se você não tiver acesso a esse conteúdo completo? Se você é aluno do curso da EBSER, você tem acesso a essas videoaulas completas. Se você não é aluno, essa aula vai estar liberada uma pequena parte para você. E se depois você quiser continuar assistindo a aula para assistir todo o prazo lá, todo o tempo de revisão, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá bom? Agora eu quero te desejar uma boa aula, que você consiga aproveitar ao máximo, tirar a maior quantidade de informações que você precisa e que isso caia na sua prova e que isso te ajude a lembrar, raciocinar as questões e ir mais para frente, para aquilo que é o nosso objetivo agora, que é colocar você como empregado público na EBSER. Um forte abraço para você, vamos para cima! Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a 2020, né? Um feliz ano novo a todos. E aí hoje a gente vai fazer um quebrando a banca para poder encerrar, né, a parte técnica das vacinas. E o nosso quebrando a banca de hoje, a gente vai fazer uma atualização do calendário vacinal. Nós vamos construir o calendário vacinal juntos, aqui ao longo dos slides. E para terminar, com chave de ouro, a gente faz uma bateria de exercícios, né, exatamente os exercícios lá da IBFC, que é a sua banca do seu concurso, para a gente poder ver de que maneira que eles cobram esse conteúdo aqui na prova, beleza? Só para ressaltar, né, a gente tem agora, para início de 2020, a previsão de mudança do calendário vacinal, porém a gente ainda não tem a nota técnica publicada, tá? A gente precisa esperar a publicação da nota técnica. Entretanto, eu acho que você, hoje são 2 de janeiro, entretanto, eu acho que você não precisa se preocupar especificamente com isso. Por quê? Com essas mudanças. Porque o que vai acontecer? Provavelmente sua prova já está pronta, né? Então não vai dar tempo da banca fazer uma questão, né, alterando, cobrando isso de vocês, beleza? Mas eu vou já trazer a informação atualizada, tá? E vou chamar atenção, destacando aí esses pontos para vocês, que na verdade é a febre amarela, a mudança, e a influenza, que a gente vai ter uma ampliação dos grupos, né, de prioridade, né, mas a campanha vai ser só lá para abril, como sempre é, ok? Então essa não vai muito afetar, né, diretamente agora, neste momento, pra gente nada não, tá bom? Bem, então vamos lá. Então a gente vai fazer a atualização do calendário, a gente está terminando a parte técnica das vacinas, tá? Lembrando que esse conteúdo do PNI, ele tá lá no tópico 2 do edital nacional, e no tópico 2.3 do edital de Uberlândia, para o enfermeiro, e para técnico de enfermagem no item 8.1, tanto no edital nacional quanto no edital de Uberlândia, beleza? Bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir o calendário vacinal, beleza? Então, a gente vai começar a fazer a construção desses calendários vacinais pelo da infância, tá? Então, tudo começa... Qual momento? Tudo começa exatamente ao nascer, beleza? Então, ao nascer, quais são as vacinas que estão previstas no calendário vacinal? Nós temos a BCG e, além dela, também a hepatite B, certo? Então, essas 2 vacinas estão no calendário vacinal previstas ao nascer. Depois a gente vai para 2 meses. Vou tentar escrever um pouquinho maior, porque minha letra é pequena, né? Então, com 2 meses a gente tem o quê? A gente tem a primeira dose da pentavalente, certo? A primeira dose da VIP, vacina inativada da poliomielite, né? Temos a primeira dose também da VOR, vacina oral de rotavírus humano.
E temos também a primeira dose da pneumo 10, pneumocócica 10 valente, primeira dose. Fechou? 2 meses. Vamos para 3. Com 3 meses nós temos somente a meningocócica C, primeira dose. 4 meses é exatamente igual a 2, então até então nenhuma novidade, tá? 4 meses igual a 2. Então a gente vai repetir todas as vacinas lá do segundo mês, né? Então a gente tem uma nova dose da Penta, uma nova dose da VIP, segunda, né? Uma nova dose de VOR e uma nova da pneumo. Fechamos 4 meses. Vamos para 5. 5 é exatamente igual a 3, né? Então vai ser novamente o quê? Uma dose de meningo C, segunda dose. Vamos para 6 meses. Com 6 meses, temos somente a terceira dose da Penta e a terceira dose da VIP. Então, a gente não tem vacina de rotavírus, né? Só são 2 doses, 2 e 4 meses. E a gente também não tem mais a terceira dose da pneumo, né? Antigamente tínhamos 2, 4 e 6 meses, porém a dose do 6º mês ela foi tirada do calendário vacinal, já tem aí uns 3 anos, beleza? Por fim, 9 meses, que é, por fim não, né? Porque vai ter mais ainda. Febre amarela, tá? Então essa aqui é que vai ter a mudança. Agora para 2020, né, o Ministério da Saúde já anunciou que ela vai voltar a ter aquele reforço dos 4 anos, beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem a nota técnica, mas já foi anunciado pelo Ministério da Saúde essa mudança para agora e a partir do começo de 2020, certo? Então, 12 meses, vamos ter quem? A tríplice viral, que contempla sarampo, cachumba e rubéola. Temos o quê? Um reforço da pneumo 10 e temos um reforço da meningo C. Foi, beleza. E aí, 15 meses. 15 meses, a tríplice agora ela vem, né, complementando com a tetra. Lembrando que a tetra inclui quem? A varicela, né? Sarampo, cachumba, rubéola, mais a varicela, que, né, até então a gente não tinha feito nenhuma dose de varicela. Nós vamos fazer mais uma na próxima, né, na próxima idade, né, com 4 anos, tá? Quem mais que a gente tem? Hepatite A, também entra com 15 meses. A VOP, que faz o reforço, é o primeiro reforço, né? Que a gente já fez o calendário, o esquema imunizante com a VIP com 2, com 4, com 6 meses. Então a gente tem, né, um reforço da VOP agora. E vamos ter também um reforço de DTP, primeiro reforço. Por que a gente fala que é um reforço? Porque a gente já iniciou o esquema de imunização através da Penta. Então a gente fez Penta com 2, 4 e 6 meses e agora a gente só vai reforçar a DTP, né, com 15 meses. E aí a gente chega dá um pulão, né? 4 anos. 4 anos a gente tem um novo reforço de DTP, segundo reforço. Temos um novo reforço de VOP, vacina oral de pólio. Depois, temos a varicela monovalente
Então isso aqui é importante, por quê? Porque a gente fez a primeira dose dela através da tetraviral com 15 meses. Então agora a gente só vai complementar aí, fazendo a segunda dose, só varicela sozinha, varicela monovalente, tá bom? E aí, atenção, teremos a febre amarela, certo? E aí eu vou colocar ela aqui em destaque, exatamente, porque é um reforço, certo? Que isso aqui está previsto agora, a partir do início de 2020, certo? Então, fechamos todo o calendário vacinal da infância, certo? Então, estão aí todas as vacinas, lembrando a questão da febre amarela, que deve voltar o reforço dos 4 anos, porque esse reforço ele já existiu, né, em um tempo para trás aí, anteriormente, e agora ele está voltando, ele foi retirado, né, e agora o Ministério vai retornar com esse reforço dos 4 anos, tá? Mas não volta o reforço de 10 em 10 anos da febre amarela, conforme a gente tinha, né, antigamente, tá bem? Antes de 2018. Bem, então fechamos o calendário vacinal da infância, vamos para a adolescência, tá? A adolescência, na verdade, né, a gente vai colocar diferente. Eu vou colocando para vocês as vacinas e as faixas etárias, tá? Por quê? Porque não é igual na infância que a gente tem uma idade X específica para a gente poder fazer as vacinas. Que na adolescência a gente vai falar quais são as vacinas que são feitas e em qual faixa etária que de fato ela vai ser feita, tá? E temos também aquelas situações das vacinas que pertencem ao calendário vacinal da adolescência, mas que só serão feitas caso não exista o histórico vacinal da infância, né? Ou de fato esse adolescente tenha um esquema vacinal incompleto, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Quais são as vacinas do calendário dos adolescentes? Vamos lá. Então a gente começa com a HPV, né? Então, a vacina que previne contra câncer, né? Cânceres genitais de um modo geral, papiloma vírus humano, certo? Então o HPV, né? Só lembrando, né? A gente faz um esquema de 2 doses, e aí o esquema de 2 doses, intervalo 0 e 6 meses, ok? Ou seja, a gente faz uma dose hoje e a outra dose 6 meses após essa, tá? E aí nós vamos ter a faixa etária que vai ser diferente, tá? Então, olha só, no caso das meninas, de 9 a 14 anos. Quando eu falo 14 anos, estou incluindo todo 14 anos, ou seja, até 14 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Isso para as meninas. Os rapazes, nós temos de 11 a 14 anos. Também desde a implementação dessa vacina, que há uma previsão que a gente faça o quê? Faça uma unificação das idades, e essa previsão era para acontecer até agora, 2020. Porém, a gente ainda não tem nada, né, a respeito disso. Então, continua mantendo, né, essa faixa etária diferenciada, né, em razão aí do sexo do indivíduo, ok? Meninas e meninos, a gente tem uma faixa diferente, tá? A outra vacina do calendário da adolescência, que entrou também há algum tempo, é a meningo-C. Na verdade, a gente vai fazer o quê? Uma dose, a gente iniciou lá na infância, né? A meningo a gente fez o quê? Fez com 3 meses, fez com 5, reforçou com 12 meses. E entrou um novo reforço da meningo-C na adolescência, tá bom? Aí aqui a gente não tem distinção de meninos e meninas. Aqui é para todo mundo, ficou entre 11 a 14 anos, meninos e meninas, ok? Então, não é igual ao da HPV que a gente tem aquela diferenciação, tá? Também existe uma previsão que isso seja unificado, né? A tendência é que fique todo mundo de 9 a 14 anos, tá? Mas ainda não está dessa maneira. Então, eu estou comentando, né, que existe essa previsão, mas ainda não está ainda, né, dessa maneira ainda no calendário. Então, toda vez que a gente precisa, né, a gente tem alguma atualização,
a gente volta aqui para o estúdio e regrava e, né, faz para vocês a atualização para que vocês estejam sempre, né, bem atualizados aí para poder fazer as provas dos certames, tá bom? Bem, qual é a outra vacina que está aqui no calendário da adolescência? Essa sim é uma vacina, vamos dizer assim, universal, né? Ou seja, a gente faz ela em todas as idades, só não faz ela na infância porque ela está contemplada dentro de outras vacinas, mas é a nossa famosíssima DT, né? A DT, ela tem a previsão também de um reforço de 10 em 10 anos, para a vida inteira. Então, como a gente fez a última dose de difteria e de tétano com 4 anos, através da DTP, teoricamente, essa vacina na adolescência deverá ser feita aos 14 anos, certo? Então, por isso que eu estou chamando a atenção. Por quê? Por que 14 anos? Que a gente teve a última vez, né, a última dose de DT, de difteria e tétano, né, ou seja, na verdade não era DT ainda, era DTP com 4 anos, tá? Então aí agora, né, a gente sabe que a partir dos 7 anos já é feito DT, só difteria e tétano, que é a dupla adulto, né? É a DT com D minúsculo que a gente fala, beleza? Então, com 14 anos. Joia? Continuando. Aí nós temos ainda aqui, vamos lá, hepatite B. Hepatite B também foi estendido para todas as faixas etárias, independente da condição de risco e de vulnerabilidade. Hepatite B, no esquema tradicional, ela é feita em 3 doses, 0, 1 e 6 meses. Ou seja, uma dose hoje, uma dose um mês após a dose do hoje e a outra dose 6 meses após a dose do hoje. Então, é um esquema de 3 doses, 0, 1 e 6. Mas o adolescente vai ter que ser vacinado para hepatite B de qualquer maneira? Não. Por quê? Porque, teoricamente, lá na infância, ó, ele já imunizou. Ele fez hepatite B quando nasceu e ele fez hepatite B na forma da penta. Que a penta contempla o quê? DTP, mais IB, mais HB, não é isso? Ou seja, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza do grupo B, mais hepatite B. Então, se o indivíduo foi vacinado na infância, ele não vai precisar fazer a vacina da adolescência, porque ele já tem histórico. Uma outra vacina que também vale esta mesma regra é exatamente a tríplice viral, que para adolescente seriam 2 doses, com um intervalo de 30 dias entre elas, né? Então seria, vamos dizer, 0 e 1 mês. Só que, volta lá no calendário da infância, eu já imunizei o indivíduo aqui com 12 meses e com 15 meses, certo? Porque quem que é a tríplice viral? Sarampo, cachumba e rubéola. Eu fiz com 12 meses a triviral e com 15 meses eu fiz a tetraviral, que também contempla sarampo, cachumba e rubéola, além dela varicela. Então, na verdade, estas 2 vacinas, elas só serão feitas, né, se o indivíduo tiver sem histórico vacinal. Então, ele não tem histórico de vacina para essas aqui, ou não tem comprovação, tá? Porque quando eu não tenho comprovação, eu não tenho, né? Então, até que a gente realmente tenha a implementação do CISPNI direitinho, a gente não tem como checar se esse indivíduo foi ou não imunizado. Então, por isso aqui, não tem histórico vacinal, não tem comprovação, né? Ele vai ter que fazer novamente, tá? Ou esquema incompleto. Então, por algum motivo, esse indivíduo não recebeu, né, pelo menos 3 doses de hepatite, que na verdade a gente recebe 4 na infância, né? Porque faz hepatite ao nascer e faz as 3 da penta, ou se ele não tiver pelo menos 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola, que na verdade as 2 doses já são feitas na infância, tá? Então essas 2 vacinas, hepatite B e triviral, elas vão cair nessa regrinha
né? Só se o indivíduo não foi vacinado, não tem histórico, não tem como comprovar, ou caso ele não tenha sido, né, devidamente imunizado com o esquema completinho, 2 doses de triviral e 3 doses pelo menos de hepatite B ainda na infância. Isso vai acontecer também nos próximos calendários para algumas vacinas, conforme a gente vai ver, tá bom? Beleza. Vamos para o próximo calendário. Próximo é o adulto, tá? Então vamos lá. Quais são as vacinas que temos para adultos? Então, temos de novo, né? Ó, de novo, primeiro, deixa eu colocar aqui a obrigatoriona, né? DT, difteria e tétano. Por quê? Difteria e tétano, a gente tem a previsão de um reforço de 10 em 10 anos. Então, o indivíduo vai ter que ficar tomando DT para a vida toda, né? Até porque a gente sabe que o tétano é uma bactéria anaeróbica estrita. A gente pega tétano quando a gente tem ferimentos profundos, ferimentos com muita sujidade, né? Então, a vida inteira a gente tem risco. Inclusive, a gente tem que reforçar antes, com 5 anos, né? Se acontecer, por exemplo, um ferimento com sujidade, um ferimento profundo, né? Porque aí a gente reforça, ou se eu tiver, né, contato com o indivíduo com difteria, por exemplo, eu também vou fazer um reforço antecipado para 5 anos. Mas 10 em 10 anos. Então não vou botar idade, tá, galera? Por quê? Não tem como eu botar idade aqui, né? Só lembrando que a DT, né, então a gente faz o reforcinho de 10 em 10 anos. Teoricamente, se eu fiz aos 14 e não aconteceu nada, né? Eu vou fazer com 24, 34, 44, 54, mas eu não posso dizer exatamente a idade, exatamente pelo fato de que eu não sei se vai acontecer algum acidente que vai ter que fazer um reforço antecipado, então eu não vou especificar aqui idades, né, para a gente não ter problema, tá bom? Bem, quem mais que a gente tem de adulto? Então, além da DT, que faz o reforcinho de 10 em 10 anos, a gente também vai cair a mesma regra, tá? Hepatite B. Também esquema de 3 doses. Mesma coisa, 0, 1 e 6 meses. Todo adulto tem que ser vacinado? Não. Se ele já tem esquema anterior, eu não preciso fazer, tá? Então esse aqui vai cair naquela regra, né, de se não tem comprovação, não tem histórico ou tem esquema incompleto, tá? Depois eu vou fazer uma chave aqui, porque eu tenho outra vacina que cai na mesma regra, que a gente já viu ela na adolescência também, que é a tríplice viral. E aí na tríplice viral a gente tem uma diferença, tá? Por quê? Porque a gente considera para o adulto que até 29 anos, ou seja, de 20 a 29, né? Porque até 20 é adolescente, então até 29 anos, perdão, a gente tem que fazer 2 doses naquele esquema, de 0 e 1 mês. Então até 29 anos, 11 meses e 29 dias, porque lembra, quando eu falo 29 anos, eu incluo todo o 29º ano, tá? Então são 2 doses. Agora, de 30 até 49 anos, a gente só faz 1 dose, beleza? Lembrando que essas 2 vacinas que a gente, né, se o indivíduo não tem histórico vacinal, sem histórico vacinal, beleza? Ou esquema incompleto. Então não são todos os adultos que serão vacinados, somente os que não tiverem comprovação, os que não tiverem o esquema completinho, certo? A única vacina mesmo, assim, vamos dizer, que o adulto vai ter que ficar fazendo é a DT, né? Se ele já tem imunização de infância e adolescência, só a DT que ele vai ter que ficar realmente tomando, tá? Tinha a febre amarela, reforço de 10 em 10 anos, mas esse reforço da febre amarela também, a gente sabe que ele caiu em 2018, então não tem mais o reforço de febre amarela de 10 em 10 anos, igual a gente tinha anteriormente, tá? Só uma outra consideração aqui para triviral, tríplice viral, profissional da saúde, ou seja, nós, enquanto profissionais da saúde, temos que ter 2 doses independente da idade, tá?
Então essa consideração da idade, ela vale para quem não é profissional da saúde. Por quê? Se você é profissional da saúde, você vai ter que fazer 2 doses independentemente, beleza? E agora, atenção, temos aí, conforme eu falei no começo do nosso vídeo, né, algumas modificações agora para 2020, e uma delas é a ampliação de um grupo de prioridade, né, da vacina contra a influenza, que a gente deve ter campanha aí lá para mês de abril, igual geralmente é, né? Geralmente abril, maio, finzinho de março, eles geralmente anunciam como que vai ficar essa campanha, tá? E aí vai vir agora para 2020, foi anunciado pelo Ministério da Saúde que a gente vai fazer esta vacina para a faixa etária de 55 a 59 anos, tá certo? Isso aqui é uma dose o quê? É a dose anual, certo? Então, essa vacina, eu vou colocar ela destacada, tá? E vou colocar aqui, ó, 2020. Então, é a previsão que a gente tem de modificação para ela, que já foi anunciado desde o final de 2019, o Ministério anunciou, porém a gente ainda não tem nota técnica, beleza? Então, isso tem que ficar claro, mas isso aqui eu acho que não vai ter nenhum problema para você agora para o concurso, por uma razão muito simples. Por quê? Porque a campanha ela vai vir depois da sua prova, tá? Então, isso aqui é mais a título de, vamos dizer assim, de atualização, ok? Você, enquanto profissional da saúde, você tem que estar antenado aí as nossas atualizações, e a gente sabe que calendário vacinal é algo que está constantemente sendo atualizado, sendo modificado, e a gente realmente precisa, né, estar acompanhando essas atualizações, beleza? Então ficou claro? Então no adulto a gente de fato de rotina só tem a DT, que tem que fazer o reforço de 10 em 10 anos, só vou antecipar esse reforço para 5 anos numa situação de acidente. Acidente que haja o quê? Haja um ferimento profundo, haja um ferimento com muita sujidade, que a gente sabe que o tétano ele só dá nesse tipo de ferimento, né? Porque a bactéria ela morre na presença do oxigênio, beleza? Então aí a gente antecipa. Ou se eu tiver contato com o indivíduo com difteria, que a gente chama de comunicante de difteria. Hoje a difteria está muito difícil, né? Assim, a gente quase não vê casos de difteria, porque a gente tem imunização contra a difteria há muitos anos, né? Essa DT entrou no calendário vacinal já tem, né, bastante tempo, então a gente não tem muito problema mais com difteria, muito raro ocorrência desses casos, tá? Hepatite triviral, só se o indivíduo não vacinou, está com esquema completo, atente para a tríplice viral, né, no adulto sobre a idade. Eu não fiz essa consideração na adolescência, por quê? Porque ele considera que, né, no caso a tríplice viral, ele fala de 1 a 29 anos. Então toda a faixa etária da adolescência está dentro aí ainda de 1 a 29 anos, que são 2 doses. Eu só diferenciei aqui no calendário do adulto para você lembrar. A grande razão da vacinação da tríplice viral no adulto não é nem questão do sarampo que a gente está vivendo atualmente, não, tá? A cachumba que retornou, né? A gente teve alguns casos aí também no ano passado, tudo mais. O grande problema da tríplice viral é rubéola. Rubéola por quê? Porque a rubéola ela é congênita, então pode acontecer, por exemplo, né? Eu protejo, quando eu faço a tríplice viral, eu protejo principalmente as mulheres contra a possibilidade de contrair a rubéola durante a gestação, que seria realmente uma tragédia, né? Por quê? Porque a rubéola ela transcorre com malformações congênitas bem graves, né? Surdez, cegueira, malformações mesmo, né? Malformações físicas, neurológicas. Então a gente, na verdade, está protegendo as nossas mulheres, os nossos bebês, né? Então protege as mulheres e assim protege as nossas crianças com relação à possibilidade de contrair a chamada rubéola congênita. Tudo bem? E essa atualização, que eu fiz questão de colocar ela destacada, aqui 2020, que é uma previsão, assim como eu fiz também aqui na infância, quando eu falei da febre amarela, tá? A outra coisa sobre a febre amarela que
também veio atualizando agora 2020, além do retorno do reforço, é que foram incluídos mais municípios, né, que antigamente a gente tem uma lista de municípios que tem indicação da febre amarela. Praticamente todos os municípios da região nordeste do Brasil, elas agora estão dentro lá vamos dizer assim, dos municípios que o Ministério orienta que seja feita a vacina, certo? Então, praticamente toda a região nordeste agora ficou dentro ali das áreas recomendadas, né? Que a gente tinha região norte, né? Porque é uma região que tem realmente uma incidência maior da doença por conta da mata, por conta da floresta. A gente sabe que a transmissão é via mosquito, tá? E aí tem se disseminado, né? Aí pelo Brasil afora, tá bom? Então é isso. Então aí a gente agora parte para o calendário vacinal da grávida. Então vamos falar de vacinas de gestante, tá? Mas a gente vai fazer isso no nosso próximo vídeo, ok? Então a gente faz uma pequena pausa, faz uma aguinha ali e aí a gente volta e eu comento com vocês quais são as vacinas das grávidas e a gente fecha com as vacinas também dos idosos, né? E na sequência a gente entra com aquelas questõezinhas conforme eu prometi aí pra gente poder fechar com chave de ouro e ver como que a banca ela gosta de cobrar nessa questão dos calendários vacinais nas provas, beleza? Então, só uma água rápida e a gente já está de volta. Até já. Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima! ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.